Na aula passada a gente resolveu uma questão e ela estava bem simples da gente resolver, porque a gente já pegou ela decomposta, dividida em termos, e só fez inverter para cada inversa correspondente. Só que nessa aula a gente vai precisar decompor em termos simples, porque vê, tu não vai encontrar isso aqui na tua tabelinha de transformados. Ou seja, tu vai ter problemas para achar a inversa facilmente. Então por isso que a gente vai tentar decompor tudo isso aqui em termos simples. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo é identificar o tipo de termo que a gente tem. Aqui no caso a gente tem S, S mais 2 e S mais 3. Se eu te perguntar as raízes disso aqui, tu vai me dizer que para o S igual a zero você tem uma raiz, para o S igual a menos 2 você tem mais uma raiz, e para o S igual a menos 3 você tem outra raiz. Isso eu digo em relação a essa função de baixo. Porque se eu coloco o zero aqui, ele zera. Se eu coloco menos 2 aqui, zera também. E se eu coloco menos 3 aqui, ele zera também. Então eu tenho três raízes reais e diferentes uma da outra. Por isso eu digo que essa é uma situação de polos simples. Beleza, você já sabe que é uma situação de polos simples. Mas e agora? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente decompõe isso? De uma forma bem mais simples. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que achar um jeito de fazer isso aqui virar algo desse tipo aqui. O que é que acontece? A gente não tem três termos simples? Então cada termo simples vai ganhar uma partezinha. Então o S vem para cá, o S mais 2 vem para cá, e o S mais 3 pega a última parte. Tudo bem. Qual é o problema? A gente não tem o que botar em cima. Essas vão ser nossas variáveis. O nosso grande objetivo aqui é descobrir quem é A, B e C, e assim dividir tudo isso em termos bem simples, porque a gente sabe a transformada de tudo isso aqui. Então, se a gente descobre A, B e C, a gente resolve o problema. Então vamos lá, vamos tentar encontrar A, B e C. Para resolver isso, a gente tem muitos métodos. O primeiro deles é para você aí que gosta de sofrer, gosta de fazer muita conta. Como é que ele vai ser? A gente vai pegar esse termo aqui que está dividindo o S ao quadrado mais 2, ou seja, tudo isso aqui, e vai passar multiplicando aqui para o outro lado. Então a gente vai ficar com o seguinte: S ao quadrado mais 12 vai ser igual ao quê? Se você tem A sobre S multiplicado por S vezes S mais 2 vezes S mais 3, você tem que esse S aqui vai se cancelar com esse S aqui. Então você vai ficar simplesmente com A multiplicado por S mais 2 vezes o S mais 3. Você pode fazer isso no seu caderninho aí. Bem rapidinho você vai perceber que esse S vai se cortar com o primeiro. E isso vai acontecer também no B. Se você tem S vezes S mais 2 vezes S mais 3 multiplicado por B dividido por S mais 2, você tem que esse S mais 2 se cancela com esse S mais 2. Então você tem B vezes S mais 3. E o C aqui embaixo? Você vai ter que o C vai cancelar S mais 3 com S mais 3. Então você vai ficar com S multiplicando S mais 2. Bem grande, né? Mas não acabou não. Você vai ter que pegar esses termos com S e vai ter que
fazer o produto aqui, ó. Tem que fazer a distributiva. Quando você fizer a distributiva em todos esses termos aqui, você vai obter uma coisa assim. Assim. Então vê, tu isolou o A, o B e o C e colocou termos em S multiplicando, somando e multiplicando aqui. Então, se tem uma igualdade aqui, você vai perceber o seguinte: se eu tenho um termo em S do outro, de um lado, eu vou ter que ter termos em S do outro. Então, se eu tenho S ao quadrado de um lado, mais 12, eu vou ter que ter termos em S ao quadrado do outro lado, não vou ter? Quando a gente multiplicar aqui, ó, tudo isso aqui, vai aparecer o A vezes o S ao quadrado. Mesma coisa se a gente fizer isso para cada um dos termos aqui embaixo. Então, se a gente multiplica tudo isso e coloca o S ao quadrado em evidência, a gente vai obter o seguinte: A mais B mais C. Esses são os termos que multiplicam S ao quadrado nessa equação. Mas você também vai ter termos em S. Ó, o A vai ser multiplicado por 5S. Então, se a gente coloca o S em evidência, vai aparecer um 5A aqui dentro. E aqui, B vezes 3S. Se coloca o S em evidência, aparece um 3B aqui dentro. E aqui a gente tem C vezes 2S. Se coloca o S em evidência, surge um mais 2C aqui dentro. E além disso, a gente tem os termos soltos, os termos que não dependem de S. E a gente só vai ter essa situação aqui no A, que é o A vezes 6. V. Não tem um termo livre, nem B, nem C. Então a gente vai chamar o termo livre de 6A. E agora, qual é o seu maior desafio? Seu desafio é só comparar. Se eu tenho uma vez o S aqui, eu tenho que 1 vai ter que ser igual a tudo isso aqui. Se eu tenho 0S aqui, eu tenho que 0 vai ser igual a tudo isso aqui. E se eu tenho um 12 como termo livre de um lado, eu tenho que 12 vai ter que ser igual a 6 vezes A. Então agora você fica fazendo continhas. Lá em cima, A mais B mais C é igual a 1. Logo abaixo, a gente vai ter que 5A somado com 3B somado com 2C vai ser 0. E a última equação, com termos livres, vai dizer que 6A é igual a 12. Aqui a gente só faz resolver esse sisteminha super simples. Isso aqui vai dizer que A é igual a 2. Se A é igual a 2, a gente vai ter aqui que B mais C é igual a menos 1. Porque, ó, a gente substitui no A por 2, ele vai para o outro lado como menos 2. E a gente substituindo o A como 2 aqui, a gente vai ter 2 vezes 5 dá 10. Se vai para o outro lado, vai negativo. Então, 3B mais 2C resulta em menos 10. Então, a gente tem que resolver agora esse probleminha. O probleminha é bem simples. Você resolve aí e descobre que B vai ser igual a menos 8 e que C vai ser igual a 7. Então você já tem os termos A, B e C. Então você resolveu o problema, porque agora é só pegar isso e jogar lá naquela equação que a gente tinha aqui em cima. Joga isso aqui. Então a gente vai poder dizer que a f de S vai ser igual. O primeiro termo é o A. O A é 2. Então vai ser 2 sobre o S.
que é o termo que dividiu A. 2 sobre S. Mais, quem é o B? O B a gente descobriu que é menos 8. E quem dividia o B era S mais 2. E o C a gente calculou como sendo 7. E quem dividia ele era S mais 3. Olha que simples. Agora a gente só precisa calcular a inversa. Qual é a inversa que dá 1 sobre S? É U de T. Então a gente tem duas vezes o U de T aqui. Bem tranquilo. Aqui a gente tem 1 sobre S mais 2. Isso aqui é quem? A exponencial de menos a t, né? Então a gente tem menos 8 multiplicando a exponencial de menos 2t. E aqui por último tem mais uma exponencial, sendo que dessa vez ela é na menos 3t. Em cada termo você tem que colocar o u de t para que isso fique válido. Então a gente pode simplesmente apagar esse u de t aqui, trazer essa equação mais para perto do 2, jogar tudo aqui entre um colchete e multiplicar pelo u de t. Você agora encontrou a transformada inversa de uma equação super complicada que tem polos simples.